Quando Isabela Nardoni foi jogada pela janela, o Brasil parou. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lolita Garcês. Hoje eu trouxe para vocês mais um caso policial. Eu trouxe para vocês hoje o caso da menina, Isabela Nardoni. Muitos até vão dizer, mas a gente já conhece esse caso, como tantos outros, Mas eu resolvi fazer esses crimes conhecidos e também os desconhecidos para que eles nunca caiam no esquecimento, para que nós todos sempre tenhamos que lembrar, infelizmente, de certos eventos acontecidos, até como uma forma de justiça e prevenção, não é isso aí? Então vamos lá? Antes, porém, eu vou estar pedindo a todos que se inscrevam no nosso canal, pois nós precisamos que vocês se inscrevam para que o nosso canal cresça e também ative o sininho para estarem recebendo as novas notificações. E dê seu like, não custa nada, para nós tem grande ajuda. Então, vamos lá? O caso Isabela Nardoni refere-se à morte da menina brasileira Isabela de Oliveira Nardoni, que nasceu no dia 18 de abril de 2002 e que foi jogada do 6º andar do edifício London, situado à rua Santa Leocádia, número 138, no distrito da Vila Guilherme, em São Paulo, na noite do dia 29 de março de 2008. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu em São Paulo no dia 18 de abril, como eu disse, de 2002. Ela era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e de Alexandre Alves Nardoni. Ana Carolina engravidou de Isabela aos 17 anos. A notícia da gravidez não foi bem recebida por Alexandre na época, pois ele tentava ingressar na faculdade de Direito. Alexandre Nardoni separou-se de Ana Carolina quando Isabela tinha apenas 11 meses. Em acordo jurídico, foi definida a pensão alimentícia mensal de R$ 250 e o direito a 2 visitas por mês, quinzenalmente. Na época da morte, Alexandre Nardoni vivia com a madrasta da menina, Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá. Isabela foi encontrada morta no dia 29 de fevereiro de 2008, após ter sido jogada de uma altura de 6 andares no jardim do edifício London, prédio residencial na rua Santa Leocádia, número 138, na zona norte de São Paulo. No apartamento que pertencia a seu pai, moravam além dele a madrasta da menina e 2 filhos do casal, um de 11 meses e outro de 3 anos. A menina já estava morta com a chegada da ambulância. O pai de Isabela teria afirmado em depoimento que o prédio onde ele mora fora assaltado e a menina foi jogada por um dos bandidos. De acordo com a imprensa, ele teria dito que deixou sua mulher e os 2 filhos do casal no carro e subiu para colocar Isabela, que já dormia, na cama. O pai da vítima teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças, respectivamente de 3 anos e 11 meses, e ao voltar ao apartamento, viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto, teriam se passado de 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. Dias depois, a investigação constatou que a tela de proteção da janela do apartamento fora cortada para que a menina fosse jogada e que havia marcas de sangue no quarto da criança. O
caso teve uma forte repercussão no Brasil nos dias 30 e 31 de março. Em meio à repercussão, o pai da criança afirmou à polícia no dia 30 que ela havia ficado sozinha no quarto enquanto ele foi buscar os outros filhos. No mesmo dia, a emissora de TV de notícia Globo News revelou que a polícia descartou a possibilidade de acidente na morte de Isabela. Segundo um delegado titular da polícia, o sangue foi encontrado no quarto e um buraco na tela de proteção de uma janela reforçam as suspeitas da polícia que tenha sido homicídio. A perícia feita pela Polícia Técnico-Científica no domingo diz que a rede de proteção da sacada foi cortada propositalmente, então, no quarto dos irmãos de Isabela, e não no quarto em que ela foi colocada para dormir. No entanto, uma rádio afirmou que o pai disse à polícia que a menina foi jogada por um assaltante. O tio de Isabela declarou à imprensa que os pais dela tinham uma excelente relação. No entanto, os vizinhos afirmam o contrário, que as brigas entre Alexandra e Ana, na presença de Isabela, eram constantes nos fins de semana. Na madrugada do dia 31 de março, Alexandre Nardoni e a madrasta da menina, a Ana Jatobá, foram liberados da Polícia Civil após mais de 24 horas de depoimento. O pai teria descido para ajudar a carregar as outras duas crianças, respectivamente de 3 anos e 11 meses, e ao voltar ao apartamento, viu a tela cortada e a criança caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto, teriam se passado cerca de 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. No outro depoimento, uma vizinha do prédio afirma que ouviu gritos de uma menina pedindo socorro, mas que não saiu do apartamento. No dia 1º de abril, o jornal Folha de São Paulo publicou que os primeiros laudos do Instituto Médico Legal apontavam indícios de asfixias anteriores à queda da menina. Os legistas teriam duvidado até mesmo que a menina tivesse caído, por conta do baixo número de fraturas em seu corpo. Nesse dia, os dois advogados do pai e da madrasta ficaram por cerca de 3 horas no distrito policial para acompanhar o caso. Após isso, um dos advogados revelou para a imprensa que a madrasta teria perdido as chaves poucos dias antes do crime. Os advogados disseram que cabe à polícia apontar provas que incriminem seus clientes e não a eles. Eles pediram à imprensa que poupassem o pai e a madrasta, pois eles estariam sofrendo muito e que poderiam sofrer ainda mais com o assédio. No mesmo dia, os peritos disseram que Isabela caiu de lado e fraturou o pulso. Ela tinha marcas no pescoço e manchas no pulmão. O delegado responsável disse que a morte seria investigada como homicídio, pois a tela de proteção da janela havia sido cortada. Havia marcas de sangue no quarto da criança, o que, segundo o delegado, reforça a tese de que ela foi agredida antes de ser jogada. No dia 2 de abril, Ana Carolina de Oliveira saiu na companhia do namorado após prestar depoimento. Após o depoimento dela, o delegado titular disse que solicitaria nova perícia no carro e no apartamento do pai da menina, afirmando que no dia dos fatos, o perito com pressa, muita gente em cima, pode ter passado alguma coisa despercebida. No entanto, o titular confirma
que 2 depoimentos relatam gritos de uma criança em desespero. Esses depoimentos foram descartados depois pela polícia, pois o momento da ocorrência dos mesmos não se encaixava na cronologia do crime. Uma das vizinhas que declarara ter ouvido esse grito, Geralda, o nome dela Afonso Fernandes, testemunhou pela defesa. O delegado afirma que há 3 pontos que, em sua opinião, estão mais nebulosos. Seria a ausência de arrombamento na casa, o fato de que não faltava nada entre os pertences do casal e, finalmente, nenhum indício de que alguém estranho tenha estado no prédio são intrigantes. Calil Filho admitiu também a possibilidade da madrasta da menina, Ana Carolina Jatobá, não ter ficado esperando no carro, como relatado pelo pai em depoimento à polícia. Perto do caso completar 30 dias e da conclusão do inquérito pela polícia, importou saber quem havia alterado o local do crime, para tentar transformá-lo de cena de homicídio em cena de latrocínio. O promotor designado para o caso, que tem acompanhado as investigações desde o início, afirmou que as provas indicam claramente que a cena do crime foi adulterada. Tentou-se maquiar a versão verdadeira. Tentaram remover as manchas de sangue e até conseguiram remover algumas, mas os equipamentos de perícia modernos captaram a alteração, explicou, afirmando que essa remoção quase prejudicou a perícia. Em depoimento, o pai de Alexandre, o advogado tributarista Antônio Nardoni, e sua filha Cristiane Nardoni negaram ter limpado a cena do crime. Consta também no boletim de ocorrência a informação de que Nardoni teria dito aos policiais militares que atenderam ao caso que a porta do apartamento estava arrombada e de que ele teria visto uma pessoa fugindo após a tragédia. Já no depoimento, afirmou que a porta estava trancada e não mencionou a existência de outra pessoa. A averiguação dos peritos garantiu que não havia nenhum sinal de arrombamento no apartamento, muito menos de furto. Os muros do condomínio eram baixos e de fácil acesso na época. Havia apenas um prédio em construção e um terreno baldio nos arredores. A hipótese de que o invasor fosse morador do prédio não foi averiguada. O pedreiro Gabriel Santos Neto, que trabalhava na obra vizinha ao prédio, que foi cenário do crime, disse à Folha de São Paulo que a construção teria sido arrombada na mesma noite. Posteriormente, desmentiu o fato e não pôde mais ser encontrado para testemunhar no julgamento. O repórter Rogério Pagnan, a quem este fato foi afirmado, testemunhou no julgamento. Fernando Neves, tenente-comandante da Força Tática da área, chefiou as buscas ao suposto ladrão e dias depois detalhou a operação dizendo o seguinte: foi feita uma varredura minuciosa nos mínimos detalhes, foi feito cerco no quarteirão, nós travamos elevadores e ninguém entrou e ninguém saiu, e varremos todo o prédio. Alguns meses depois, este tenente cometeu suicídio quando o mandado de busca e apreensão era realizado no seu apartamento, pois ele era alvo de uma investigação de pedofilia. Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça descobriram que ele tentava um encontro com uma menina de 5 anos, a mesma idade de Isabela. Os registros oficiais do caso mostram que já havia policiais na área antes do tenente chegar e este estaria em outro local em serviço quando recebeu a ocorrência via rádio do caso Isabela.
Algumas fontes dizem que o tenente teria sido o primeiro a chegar, mesmo sem ter sido chamado. A perícia encontrou gotas de sangue na entrada do apartamento, no chão do quarto dos irmãos de Isabela e na tela da janela de onde a criança foi jogada. O sangue era visível, tanto que o delegado notou assim que chegou, mas o pai omitiu isso no depoimento, afirmou Sembranelli. As marcas de sangue não puderam ser identificadas como sendo de Isabela e sua data da criação não pôde ser precisada. A defesa alegou que o reagente utilizado pela polícia para detectar essas manchas também reage com vestígio de alguns alimentos como cenoura, nabo, banana e alho. Em depoimento à polícia, Nardoni disse que passou o sábado na casa do sogro e chegou ao apartamento por volta das 11h30. O promotor afirmou que o porteiro do apartamento do pai de Ana Carolina ainda seria ouvido para esclarecer o tempo de permanência do casal no local. E o laudo toxicológico indicou que não houve a ingestão de alguma bebida alcoólica ou uso de drogas pelo casal naquele dia, esclareceu. A primeira pessoa que viu a criança no gramado foi o porteiro. Ele teria relatado que escutou um forte barulho e, quando olhou, a menina já estava no chão. Um morador do primeiro andar também teria escutado o estrondo e visto Isabela da sacada. Ele teria sido o primeiro a acionar o resgate, que demorou cerca de 13 minutos. Este mesmo morador disse durante a reconstituição do crime, na quinta, no dia 27 de março, que Alexandre ficou de joelhos e encostou o ouvido direito no coração da menina. Também disse que falou para Alexandre não tocar na menina para não prejudicar o estado dela. Os paramédicos tentaram reanimá-la por um período de 34 minutos. A polícia constatou que Isabela foi lançada pelos pulsos e que a marca de suas mãos ficaram logo abaixo da janela, como a marca de seus joelhos. Segundo o promotor Francisco Sembranelli, Isabela teria sido delicadamente derrubada do 6º andar. Isso, na opinião de Sembranelli, refuta a versão apresentada pelo casal. Se fosse um monstro, como dizem os indiciados, certamente não se preocuparia e arremessaria a menina de qualquer lugar e de qualquer jeito. Ela foi jogada do quarto dos irmãos, cuidadosamente introduzida no buraco da parede de proteção e delicadamente teve as mãos soltas, afirmou. Ainda segundo o promotor, se Isabela tivesse sido arremessada da janela de seu quarto, ela teria sofrido danos físicos ainda maiores por conta do piso de granito, ao contrário do gramado abaixo da janela do quarto dos irmãos. No livro Caso Isabela, Verdade Nova, o médico Paulo Papandreou defende a tese de que a menina caiu de forma acidental. Em 2009, a mãe de Isabela conseguiu impedir judicialmente a circulação do livro e processou o autor pedindo indenização de 100 mil. Consonante ao médico, esta crítica também foi sustentada pelo médico legista Jorge Sanguinetti no livro A Morte de Isabela Nardoni, Erros e Contradições. Erros e contradições periciais, o qual foi semelhantemente proibido pela Justiça de São Paulo. Ana Carolina Oliveira disse em entrevista ao Fantástico que ela e Alexandre tinham uma relação distante, mas que Isabela tinha um amor incondicional pelo pai. Acrescentou ainda que Isabela deu algum sinal sobre os eventos e nunca falou nada sobre o pai. O rascunho do laudo
1.081, feito pelo médico Laércio de Oliveira César, com o auxílio de colegas da profissão, reforça a ideia de que Isabela foi asfixiada por esganadura ou sufocamento e teve um osso da mão esquerda quebrado, provavelmente por meio de uma torção, e que ainda havia sinais de que essa fratura ocorreu quando a garota estava viva. Além disso, foi encontrada uma pequena hemorragia no cérebro. Isto é comum nos casos de que chamamos de síndrome de criança espancada, disse um legista. No corpo havia um machucado no antebraço direito, como se ele tivesse sido enganchado na tela de proteção da janela ou como se ela tivesse tentado se agarrar. Por fim, havia um corte na cabeça, provavelmente também anterior à queda. O perito Jorge Sanguinetti, em seu livro A Morte de Isabela Nardoni, Erros e Contradições Periciais, destaca que o fato dos ferimentos terem ocorrido quando a menina estava viva não significa que foram antes da queda, já que a menina morreu mais de 50 minutos após a queda. Assim sendo, seria mais provável que todos os ferimentos decorreram da queda, não havendo qualquer base científica ou razoabilidade em se afirmar que houve uma agressão anterior à queda. Segundo Sanguinetti, a asfixia foi causada pelas lesões no aparelho respiratório de Isabela decorrente da queda, não havendo igualmente base científica ou sinais externos característicos, marcas de dedo na garganta, que embasem a tese de tentativa de esganadura. As especulações da perícia policial foram cruciais para embasar a tese de coautoria da madrasta, desqualificando-a como testemunha. Na madrugada do dia 8 de abril, o telejornal da noite da Rede Bandeirantes divulgou imagens em que aparecem Isabela, Alexandre e Ana juntos aos irmãos num supermercado horas antes da morte de Isabela. Na camiseta de Alexandre foi encontrado vômito possivelmente proveniente da asfixia. Após o depoimento de Ana Carolina na tarde do dia 2 de abril, no final da tarde, o Tribunal do Júri de São Paulo aceitou o pedido de prisão provisória do casal Alexandre Alves Nardoni, de 29 anos, bacharel em Direito, e da madrasta Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, de 24 anos, ex-estudante de Direito. A prisão é válida por 30 dias. Segundo a imprensa, o depoimento da mãe da menina motivou o pedido da prisão deles. Inicialmente, o cartório do TG passou que a validade seria de 5 dias. O juiz da segunda vara do Tribunal de Justiça também declarou sigilo no caso. O delegado responsável pelo inquérito pediu ao Tribunal do Júri de São Paulo a prisão temporária de Nardoni e da madrasta de Isabela. Em seguida, o Ministério Público de São Paulo deu parecer favorável ao pedido de prisão. Por causa dos depoimentos, foram declarados como principais suspeitos da morte o pai e a madrasta. Segundo depoimentos do pai, Isabela teria sido jogada através da janela do dormitório de seu apartamento no 6º andar, cuja tela de proteção estava cortada, no interim em que tivera retornado à garagem para ajudar sua esposa e os 2 filhos menores. A perícia inicial revelou que a causa-mortes foi parada cardiorrespiratória com evidências claras de asfixia ou sufocamento, contradizendo as afirmações de Alexandre Nardoni. Além disso, há vestígios de sangue no apartamento do casal, nos dormitórios, corredor,
na maçaneta da porta de entrada da residência do casal e ainda no lençol da cama, onde ele disse tê-la colocado adormecida. Houve fratura de osso em um dos punhos enquanto estava viva, trauma no crânio, língua entre dentes e lesões petequiais no coração e pulmões, indicativas de que a vítima fora asfixiada. Em laudo feito pelo diretor do Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade George Washington, James Hahn, em 2013, concluiu que as marcas encontradas no pescoço de Isabela, pericialmente definidas como esquimoses pontiformes na nuca direita, não foram efetuadas pelo pai e pela madrasta devido à incompatibilidade com a morfologia das mãos de ambos. Em contrapartida, o promotor do caso, Francisco Sembranelli, afirmou que os resultados não alteram as penas, pois o documento contesta a pena apenas uma entre dezenas de provas. No exame pericial complementar, a polícia encontrou no edifício peça do vestuário do pai da garota em banheiro de um apartamento inabitado do 6º andar, cuja proprietária é a irmã do principal suspeito, e manchas de sangue nos bancos do carro da família. Provas testemunhais dão conta de que na noite da morte da garota Isabela Nardoni, houve uma severa discussão entre o casal e que aos gritos a criança pedia por socorro. O caso policial tramitava em segredo de justiça até o dia 7 de abril de 2008, quando o juiz Maurício Fossen, o mesmo que o decretara, revogou. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Fossen tomou a decisão após o promotor Francisco Sembranelli ter revelado alguns detalhes à imprensa na sexta-feira, no dia 4 de abril. Já no dia 3 de abril, os dois advogados que representavam o pai e a madrasta entraram no 9º Distrito Policial às 12h30, quase cercados pela imprensa, para negociar a apresentação do casal à polícia, e permaneceram por 20 minutos. Os advogados disseram que o casal iria aparecer nas próximas horas para a apresentação deles e, possivelmente, o pedido de HC, ou seja, de habeas corpus. O casal se entregou às 15h55 no Fórum de Santana. E na manhã do dia 11 de abril, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu o habeas corpus e ordenou a soltura de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Um dia depois da decretação da prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Ana Jatobá, na manhã do dia 3 de abril, tornaram-se públicas, por intermédio dos advogados, 2 cartas do casal. Um dia depois da decretação da prisão preventiva de Alexandre Nardoni e Ana Jatobá, na manhã do dia 3 de abril, tornaram-se públicas, por intermédio dos advogados, 2 cartas do casal. Os advogados afirmam que foram escritas um dia antes da decretação da prisão preventiva do casal, mas circulou que eles teriam escrito após a decretação, o que nunca foi confirmado. E no dia 31 de março, por volta das 9h30, depois de ser liberado pela polícia, o corpo de Isabela foi enterrado no cemitério Parque dos Pinheiros, no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. O enterro contou com a presença de cerca de 200 pessoas, entre familiares e amigos. A imprensa foi impedida de acompanhar o enterro e apenas imagens aéreas feitas por helicópteros e de algumas emissoras de TV filmaram o evento.
Do lado de fora do cemitério, o avô José de Oliveira afirmou após o enterro que a mãe da criança continuava em estado de choque e não queria falar sobre o assunto ainda. Mais tarde, o avô declarou: Isabela adorava os pais, os outros avós eram maravilhosos com ela. Não tem explicação o que aconteceu. Estão querendo culpar o pai e ele não tem nada a ver com isso. Ele pode ter todos os defeitos, mas isso aí não. A mãe de Isabela postou diversas fotos de sua filha no Orkut, divulgados na imprensa. Por meio deste site, ela recebeu mais de 100 mil mensagens de apoio e muitas comunidades foram criadas em homenagem a Isabela. No dia 18 de abril, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram indiciados pela Polícia Civil no 9º DP por homicídio. E no dia em que Isabela completaria 6 anos pelo artigo 121 do Código Penal Brasileiro. É isso aí, pessoal, a parte principal desse caso, né, da menina Isabela Nardoni, está contado aqui, tendo muitos outros depoimentos e muitas mais controvérsias do assunto, enfim, mas a parte principal do caso mencionado eu estou passando aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam aí, dê o seu like, compartilhe, comente com seus amigos, indique pelo menos a 3 amigos de vocês o nosso canal.